Olá, sejam bem-vindos a este devocional. Eu sou a Thalita Cunha e o tema do nosso devocional de hoje é a verdadeira liberdade. O texto para a nossa meditação está no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 16 e 17, e a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amados, esse devocional de hoje dá para ser um devocional bem longo, porque isso aqui já gerou muitas, inúmeras discussões a respeito desse eventual acontecimento que houve e que trouxe um resultado catastrófico, para toda a humanidade. Aqui nesse texto, Deus ele deu a Adão duas instruções bem simples e diretas. Uma era positiva e a outra era negativa. A primeira foi uma permissão liberal. Ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim. Amados, e eu penso, olhando para a criação, pela diversidade, que a criação ela demonstra para nós, eu acredito que esse jardim deveria ter inúmeras árvores, mas muitas árvores mesmo, milhares, né? E apenas uma ali no meio delas, o Senhor colocou para eles uma proibição. Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim. A permissão liberal, ela concedia ao homem acesso completamente irrestrito à rica variedade de árvores do jardim. E elas eram tão agradáveis aos olhos quanto boas para o alimento. A palavra de Deus diz isso lá em Gênesis 2:9. E ela também oferecia a Adão e Eva satisfação estética e física. Essa generosa provisão de Deus incluía também a eles o acesso à árvore da vida, que era símbolo da comunhão contínua com Deus, que é a vida eterna. Essa passagem está lá, tem uma referência em João 17, versículo 13. E vislumbrando também, a respeito da árvore da vida, nós temos uma declaração posterior de que o próprio Deus andava com eles nesse jardim. Gênesis 3, versículo 8. Ou seja, Deus criou o jardim, Deus criou toda essa beleza do jardim, Deus colocou todo tipo de árvores, todo tipo de alimento, coisas que pudessem, que eram deliciosas, e supria Adão e Eva, tanto de maneira estética como física, que a palavra fala. E aquilo ali, amados, e Deus, a presença de Deus ali com eles, aquilo ali era uma realidade condicional. O homem foi criado condicionado a isso, a viver isso. Quando Deus criou o homem, ele criou para viver essa realidade. Tudo em nós se inclina para essa verdade, para essa realidade. Nós não fomos feitos, criados para uma realidade diferente dessa, pela qual Deus criou para nos atender, nos suprir. O jardim cabia em nós. O jardim foi feito para nós. E nós fomos feitos para viver no jardim. Essa é a nossa realidade. Mas nós estávamos totalmente condicionados a isso, Mas aí Deus nos deu um presente, chamado livre-arbítrio. Eu não quero que vocês fiquem aqui condicionados como se isso fosse uma prisão, da qual vocês não pudessem ter outra realidade além dessa que eu estou colocando para vocês. Então, eu vou dar a vocês um direito de escolha. Vocês podem escolher diferente disso. E para isso ele fez então a árvore do conhecimento do bem e do mal, que simboliza a nossa independência de Deus. É como se a gente estivesse dizendo assim para ele: Criador, tudo bem, ok, você nos criou tudo, mas eu posso andar por conta própria,
posso escolher o meu próprio caminho, né? E posso escolher o que eu devo comer ou não devo comer, né? Então, vou viver por mim mesmo. E o homem saiu, né, desbravando a sua total independência. E aí, o que resultou nessa escolha? E digo, essa não é uma escolha só de Adão e Eva. Nós não somos a vítima dessa história, né? Porque Adão e Eva errou, nós estamos aqui recebendo o resultado dessa escolha ruim deles. Não, diariamente a gente faz isso. Diariamente Deus nos coloca 2 caminhos diante de nós, o caminho da bênção e da maldição. A gente pode hoje escolher andar em Deus ou andar por conta própria. A gente pode escolher andar seguindo a palavra de Deus ou a gente pode andar seguindo as vontades, os desejos, os enganos do nosso coração. A palavra de Deus fala, o coração do homem é enganoso, né? Então, a gente continua ainda fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fez lá atrás. Dizendo a Deus, né, que andar de maneira independente me parece ser melhor do que viver condicionado na sua dependência, condicionado a viver da maneira que você nos criou para viver. E aí eu vejo, né, como resultado catastrófico dessas escolhas e decisões, né? Uma realidade hoje, nós não estamos numa realidade de jardim, mas a gente está numa realidade de mundo que quando nós nos deparamos com todas as realidades que estão presentes nesse mundo, quanto isso afeta a nossa alma, as nossas emoções, quantas coisas terríveis. Nós não fomos criados para essa realidade, é por isso que tem aumentado demais, né, o número de pessoas depressivas, com tantos transtornos psicológicos. Por quê? Porque essa realidade do mundo não é a realidade pela qual Deus nos criou. A realidade para a qual Deus nos criou é um ambiente, é um lugar, é um jardim. E nesse lugar, nesse ambiente, nesse jardim, há uma presença. E estar fora disso, né, é enfrentar tudo o que a gente está enfrentando hoje. Tem um estudante finlandês da Universidade de Helsinki que certa vez ele disse: anseio pela liberdade e estou cada vez mais livre desde que desisti de Deus. Que falsa liberdade, que engano, né? A verdadeira liberdade, amados, ela não está em se libertar do jugo de Cristo, mas em se submeter a Ele, ou seja, se abster do que Ele nos proibiu. A palavra de Deus, ela nos mostra que o caminho da obediência, ele conduz à vida. E o caminho da desobediência, ele nos leva para a morte. E a gente precisa concordar com o que a palavra de Deus fala. Porque olha para o resultado da humanidade. A humanidade, ela está caminhando cada vez mais para a sua própria morte, para a sua própria destruição. O ser humano, ele se destrói, ele destrói tudo, ele destrói a criação, ele destrói a natureza, ele destrói o seu corpo, ele destrói a si mesmo. Amados, precisamos concordar com esse fato. Não sabemos viver sem a dependência de Deus, não sabemos viver sem Deus. Nós precisamos de Deus. Precisamos andar dependente dele. Da sua provisão, da sua proteção, deste lugar nele, na presença. A gente precisa. Porque longe disso, né, nós como humanidade, a gente adoece em muitos níveis. A gente adoece no nível de corpo, no nível de alma, de mente, né? Nós somos hoje uma raça totalmente adoecidas. A gente olha para uma sociedade totalmente doente, principalmente mental. As emoções, você olha para as pessoas hoje, o que elas mais têm são doenças emocionais. A humanidade está doente emocionalmente. E por quê? Porque nós não fomos criados para aguentar tudo isso que a gente está vivendo, suportar, enfrentar tudo que a gente está enfrentando. Não foi para isso que Deus nos criou.
O homem, a estrutura do homem, a nossa estrutura, a nossa capacidade, todos os sistemas que nos comporta, foi criado para viver em total harmonia. O jardim, ele era uma providência para a nossa realidade. Ali, o lugar de paz, de descanso, de desfrute, de prazer, ali o ser humano ele tinha acesso a um prazer de estado de alma, de mente. Amados, saiam um pouquinho da rotina diária da vida de vocês. Tenta se aventurar num hotel fazenda, tenta estar em contato com a natureza. Observa o que esse lugar, esse estado repercute para você. Como você se sente? O que isso traz de resultado? Você observa, você vai ver que você foi feito para isso. Você vai ver que você funciona melhor ali. Que você em contato com a natureza, com aquele ambiente, aquele lugar de paz, tem tudo a ver com a sua essência, tem tudo a ver com quem você é. Ali é o lugar que Deus nos criou para realmente estar, mas não longe dele, com ele, né? E louvado seja Deus, que ainda que nós escolhemos, né, de maneira errada lá atrás, ainda que nós somos resultados de uma escolha ruim por Adão e Eva, Jesus veio para mudar uma condição, um destino que foi colocado para a humanidade, de total separação de Deus. E Jesus, ele passou então a ser um caminho de retorno para onde? Para esse lugar. Que em Gênesis ele está descrito como um jardim. Mas lá em Apocalipse ele é nos revelado agora como uma cidade. Deus mudou o plano, não vai ser mais jardim. Apocalipse mostra que é uma cidade, a Santa Jerusalém, que está descendo do céu. Ela está descendo do céu. E é nesse lugar que a gente poderá, né, por escolha agora, se a gente escolher agora, né, viver de maneira dependente de Deus. Então, Deus está nos dando uma segunda chance, ó, vocês andaram por conta própria, seguindo os seus caminhos, né, viu que o resultado não foi legal, não foi bacana, vou dar uma segunda opção para vocês retornarem à origem de tudo. E essa segunda opção é em Jesus, né? E na obediência, no caminho da obediência. Aí vocês voltam de novo para um lugar que agora será uma cidade. Apocalipse 21 descreve, né, essa cidade. Apocalipse 21 e 22 fala muito bem dessa nova realidade que nós iremos viver. Isaías 2 também nos conta como será a futura, né, realidade que nos aguarda e nos espera. A gente pode não querer viver isso. Temos essa escolha, o livre-arbítrio ainda está funcionando. Mas eu escolho andar, né, desfrutando da árvore da vida e tendo como direito a vida eterna em Deus. Espero que essa mensagem hoje tenha falado com você, tenha te despertado para essa realidade, que essa palavra possa te posicionar também. Nós precisamos nos posicionar hoje a respeito das nossas escolhas e decisão. Eu acho que é um grande perigo a gente viver de maneira independente. Nós fomos criados para vivermos na dependência de Deus. Deus é o nosso Criador. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele sabe qual é o melhor caminho. Ele sabe aquilo que vai nos fazer bem. Só nele que a gente encontra a vida. Então não viva por conta própria, né? Se renda ao Senhor, à sua palavra, deixa Ele conduzir você, deixa Ele guiar a sua vida, deixa Ele escrever uma nova história na sua vida. Tenho certeza que os resultados, eles lhe trarão muita satisfação. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Nós exaltamos a sua bondade e a sua fidelidade e reconhecemos, Senhor, a tua palavra como uma verdade absoluta na nossa vida.
Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de devocional que tivemos hoje. Quero te agradecer por cada pessoa que inclinou seu coração a dedicar esse tempo para se conectar com a sua palavra, podendo assim crescer em sabedoria e entendimento. Quero te agradecer, Senhor, por ter nos criado numa condição que nos permite escolher, atribuídos, ó Deus, ao livre-arbítrio. Mas, Pai, mesmo nós sendo detentor dessa condição, Senhor, nós queremos nos submeter somente a Ti, pois reconhecemos a Sua soberania como Criador e confiamos em todo o bem que emana de Ti. Reconhecemos, Pai, que como nosso Criador, o Senhor sabe exatamente de tudo o que nós precisamos. Então, Pai, o Senhor é a nossa fonte supridora. E nós queremos, Pai, estar debaixo dessa fonte, usufruindo, Pai, dela. Porque foi para isso, Senhor, que nós fomos criados, para estarmos conectados à fonte da vida que é o Senhor. Paizinho, mesmo sabendo, Pai, que o Senhor nos deu livre-arbítrio, mesmo sabendo, Senhor, que nós podemos escolher, nos ajuda, Senhor. Não nos deixe, Pai, andar por conta própria. Coloca dentro de nós, Pai, esse sentimento de depositar a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. Traga para nós essa consciência de que sozinhos, Pai, nós não damos conta, nós não conseguimos. Porque sempre, Pai, nós acabamos escolhendo errado. As nossas escolhas, elas acabam sendo mal. E o resultado, Senhor, na maioria das vezes, são dor, destruição, desilusão, fracassos, perdas. Quantas coisas, Pai, nós mesmos somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Nós mesmos, Senhor, escolhemos mal, escolhemos errado. Nos ajuda, Pai. Nós te rogamos assim. Nos coloque no centro da sua vontade e nos ajude a viver por ela. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós te pedimos isso. E já te agradecemos, porque sabemos que essa oração, Pai, ela vai de encontro com a tua vontade, com o teu plano original sobre nós e sobre tudo que o Senhor criou. O Senhor não criou nada separado de ti. Tudo que o Senhor fez e criou, o Senhor fez e criou para estar conectado a ti, na total dependência de ti. E nós somos, Senhor, reconhecemos hoje a nossa fragilidade e a nossa total dependência no Senhor. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.